Bom, pessoal, então dando seguimento à nossa aula, né, de multiplicação, como abordado anteriormente, nós vamos começar a discutir alguns pontos chave na questão, né, da multiplicação, tá? Então a ideia é a gente sistematizar um pouquinho, tá? Então, tá? A multiplicação é uma das operações, né, operações matemáticas básicas. Ela está dentro de um grupo de 4 operações, aonde a multiplicação é linkada diretamente com a adição, tá? E é aquilo, eu trabalho na linha que nós temos 5 operações, tá? As 4 básicas e mais a operação inversa, né? Que multiplicar e dividir estão linkadas e adicionar e subtrair também estão linkadas. Então ela faz parte desse grupo de operações básicas, tá? Que é uma das competências principais em matemática nos anos iniciais, tá? Partindo desse conceito, a gente vai trabalhar que ela é uma evolução natural da adição, pois é definido de modo que represente a soma de determinado número de conjuntos, que possuem a mesma quantidade de elementos, tá? Então, se a criança não constituiu bem a adição, ela não vai multiplicar, tá? Ah, mas ela tem muita dificuldade de multiplicação. É porque a adição não está bem conceituada e não está bem trabalhada, tá? Então a gente parte mais ou menos dessa linha de análise matemática quando a gente vai discutir algum problema de aritmética básica, mas é por quê, né? Porque a criança não conseguiu sistematizar a adição, ela vai ter dificuldades em multiplicação. Por isso que é bom a gente entender essa né, análise das duas operações juntas, porque mas ela tem muito problema na multiplicação, muito problema na tabuada. Vocês podem ter certeza que está faltando elementos a serem trabalhados na adição, tá? Então vamos nas propriedades, assim, eu coloquei um textinho em cada slide para quem queira fazer esquema, quem queira escrever um pouco mais, né? Mas são conceitos matemáticos para vocês terem enquanto professores, para vocês poderem analisar, tá? A primeira e a mais importante da multiplicação é ela ser comutativa, né? O aluno tem que entender que ele pode trocar os números, os fatores de lugar, e esses fatores não vão, a troca desses fatores não vão influenciar no resultado. Né? Um pouquinho mais adiante eu vou trabalhar com vocês ainda aqui nessa aula a questão da tabuada, né, que é uma coisa que eu vou sugerir para vocês, que é o mais certo para a gente garantir um processo cognitivo bem amplo e bem rápido, tá? Então, na verdade, a gente trabalha nessa linha que a gente pode alterar os fatores e reforço para vocês, é a propriedade mais importante da multiplicação, tá? Então, já é até clichê a gente colocar que a ordem dos fatores não altera o produto, mas isso é um conceito que a gente tem que trabalhar bem com o aluno, porque, eu estou trabalhando a tabuada. Mesmo eu, professor Felipe, sendo resistente ao trabalho com a tabuada, porque eu acho que o válido é tu trabalhar a multiplicação, a tabuada é resultado da multiplicação, se tu trabalha o 3 vezes 9, eu posso linkar a tabuada do 3 lá com a tabuada do 9, que é quase o último parâmetro das tabuadas básicas, né? Então é uma propriedade e é uma das mais importantes que nós temos. A do elemento neutro, tá, gente? É uma propriedade que ela vai surgir ao natural. Mas por que é interessante a gente trabalhar o elemento neutro na multiplicação? Porque ela é diferente do elemento neutro, por exemplo, da adição. Lá na adição, o elemento neutro é o zero. 2 mais zero é 2, porque zero é conjunto vazio. Mas o elemento neutro da multiplicação não é o zero. E aí que eu acho que é importante vocês frisar. Olha, nós temos um outro elemento neutro na multiplicação, que esse é o 1. Porque o 1 não altera, né, o valor do outro elemento, do outro número, do outro algarismo que está ali, tá? Então é importante mostrar que o elemento neutro da multiplicação, ele é diferente do elemento neutro da adição, tá? Propriedade do elemento nulo, tá? Olha só, como é bacana a gente daqui um pouco mostrar para os nossos alunos, né? Lá na adição, e colocar na lousa, colocar no papel esse exemplo, 2 mais zero é 2, porque esse elemento é nulo. Mas o elemento nulo
né? Lá na adição, ele é um elemento neutro, mas aqui na multiplicação ele é nulo. Porque se eu tenho dois conjuntos com zero quantidade, eu tenho dois conjuntos vazio, eu não tenho nenhum objeto. E aí a importância de mostrar o zero aqui. Pegar duas caixinhas, dois potinhos, o que vocês tiverem e mostrar. Não tem quantidades. Dois potinhos desse, quanto eu tenho de objetos dentro desses potinhos? Nenhum. Então, por isso que ele é um elemento neutro, na questão da quantidade. Depois, mais adiante, eles vão entender que 2 vezes zero é zero, mas por essa propriedade de ausência de quantidade, tá? É muito importante frisar isso. Não é mágica colocar para os alunos, qualquer número que eu multiplique por zero é zero. Não. Quer dizer que, por exemplo, no primeiro exemplo que eu tenho, né, que 2, né, vezes zero, dois conjuntos com zero quantidades, eu continuo não tendo quantidade. 5 conjuntos com zero quantidade, eu continuo com zero quantidade. A propriedade associativa, tá? Que ela é bem linkada lá com a comutativa, né? Não importa a ordem que eu colocar esses elementos, mas é uma propriedade que vocês não precisam ter muita atenção aqui. Se vocês trabalhavam a comutativa, a associativa é resultado dela, então não precisam parar tanto nessa propriedade. E a distributiva, tá? Que se eu alterar, por exemplo, a ordem ali, como aqui temos, né, 2 vezes 6 mais 9, né, aí entram as expressões numéricas ali no quarto, quinto ano, 6 mais 9, né, na verdade ele é 15, né, então, né, 6 mais 9, 2 vezes 15, aqui o que aconteceu, né, foi tudo trocado de elemento, por exemplo, distributiva, por exemplo, 2 vezes 6, né, é o 12, e 2 vezes 9 é o 18, então 12 mais 18, 30, tá? Mas a gente elenca as três propriedades principais, são as três primeiras que nós trabalhamos, tá? Que na verdade vão dar mais resultado para vocês nessas questões. E o como ensinar, né? Não tem receita para ensino, mas tem alguns macetes, alguns toques, tá? Sempre começar demonstrando que a multiplicação, né, parte da adição. Então, não existe a multiplicação sem a adição, tá? Demonstrar que temos dois grupos de 3, um outro exemplo que eu coloquei aqui, tá? Por exemplo, né, 3 mais 3 é 6, né, nesse exemplo aqui, vai estar concomitante lá com dois grupos de 3, porque eu tenho dois grupos aqui, ó, que eu tenho dois grupos de 3. Então, dois grupos de 3 é 6, e sempre fazer essa relação, tá? Não deixar de fazer essa relação. Como iniciar o trabalho com a tabuada? A gente, a tabuada, ela é a multiplicação. E o meu aluno tem que decorar a tabuada. Não. O aluno de vocês tem que aprender a multiplicar. E aprender que multiplicar é a mesma coisa que somar, só que de uma maneira mais fácil, tá? Nunca começar por esse tipo, ó, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Por que eu estou dizendo? Estou dizendo para o meu aluno que eu não posso inverter essa ordem, né? E sim por esse tipo. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2, e assim por diante. Não começar sempre com o fator multiplicativo aqui, ó, sempre igual. Colocar ele para uma segunda ordem e aqui colocar os números alternados, tá? E aí vai ficar para o TDE de vocês, para vocês pesquisarem os outros tipos de multiplicação. O método Maia, também conhecido como japonês, o método de multiplicação hindu, e o método de matriz, que é a array em inglês, né? Que na verdade vocês vão pesquisar e vão escrever sobre esses três métodos, ou vão gravar um vídeo sobre os três métodos, enfim, vocês vão ter que procurar entender esses três métodos de multiplicação. Tenho que mostrar esses métodos em sala de aula? Não. São curiosidades matemáticas. Pode me ajudar? Pode. O aluno pode despertar interesse dentro dessas multiplicações. Até me lembra um caso, numa das disciplinas de matemática aí, uma colega de vocês, eu detectei que ela tem descalculia. Ok. E aí, pelo método Maia, ela conseguiu trabalhar a multiplicação, porque fugiu do padrão, né? Então, é importante porque eu posso contemplar alunos nesses métodos, tá? E aí, na verdade, vocês têm que trabalhar sempre nessa linha, né, gente, que na verdade, nós temos, né, uma diversidade para ensinar matemática.
O que nós temos que cuidar é fazer as coisas certas. Nesse caso agora, da multiplicação, é trabalhar com o conceito de adição, tá? Trabalha bem forte a adição para depois trabalhar com a multiplicação. O lúdico ajuda muito. A questão de trabalhar com grupos de objetos, com histórias matemáticas, são coisas que vão estar favorecendo muito o aprendizado e muito o processo de aprendizagem, o processo de ensinagem e de troca. O concreto é fundamental para a gente estabelecer o conceito de multiplicação, tá? Espero ter trabalhado de uma forma inicial mais simples, mas que vocês entendam o potencial da multiplicação e, por favor, a multiplicação não é a tabuada, tá? A tabuada é um recurso, né, que eu tenho para trabalhar esses conceitos, tá bom? Beijinhos. Vou deixar também um textinho para vocês ali apoiando um pouquinho a questão de como trabalhar um pouco melhor a multiplicação e algumas ideias. Então, o TDE vai ser pesquisar os 3 tipos de multiplicação, tá bom? Então, a gente agradece e até a próxima aula.